noite, boa noite. Glória a Deus. Estamos aqui para o nosso terceiro dia. E vamos começar olhando em cima exatamente da palavra, daquilo que nós falamos nesses 2 primeiros dias. Então, eu estava fazendo essa oração agora quando eu fui caminhar com o cão, um pouquinho mais cedo, quando eram as 10 horas da noite. Agora aqui são 3h03, um bom horário. E está sendo uma maravilha estar aqui com vocês. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Te agradecer, meu Pai. Te agradecer pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos deste a palavra, Tu nos deste, Senhor Jesus Cristo, Tu nos deste o verbo que se fez carne, Tu nos deste o Teu Filho, Senhor, para que a Tua verdade, a Tua vontade fosse revelada, Senhor, para as nossas vidas. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, meu Pai, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és, meu Pai, o nosso Pai. E assim, um dos grandes segredos, meu Deus, de que esse acesso, Senhor, a Ti direto foi nos dado por Jesus Cristo. Ele nos fez ter esse acesso, porque, Senhor, está na Tua palavra que Tu nos escolheste para Ti. Tu nos escolheste para Ti e Tu nos predelimitaste, Senhor, para sermos colocados no estatuto de filho. Portanto, Pai, quero Te agradecer, meu Pai, por cada um dos Teus filhos, Senhor. Cada um de nós, Senhor, que Tu nos deste esta condição de sermos colocados, Senhor, nesse estatuto. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos Te chamar de Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos ter esse acesso, Senhor, direto a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste Teu Filho Jesus Cristo para declarar sobre nós a salvação, para derramar, Senhor, o sangue que pagou o preço para a libertação dos nossos pecados, para trazer, Senhor, o tempo, Senhor, de desenvolvimento e crescimento, Senhor, em nossas vidas, através, Senhor, da Tua graça abundante, que se faz, Senhor, expressar numa riqueza fantástica, trazendo, Senhor, sabedoria e inteligência sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, a revelação e a compreensão do mistério de Cristo está em nossas vidas, porque Tu nos destes isso gratuitamente. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que está aqui. Nós queremos, Senhor, nesta noite, continuar e receber mais, Senhor, da Tua verdade. Continuar, Pai, e receber mais, Senhor, da Tua palavra. Por isso, ministra, Senhor, nossas vidas. Traz, Senhor, luz, Senhor, a Tua verdade. Traz, Senhor, luz à nossa mente. Ilumina, Senhor, nossos corações. Porque é isso que nós vamos ver, Senhor. É isso que nós vamos ouvir. É isso que nós vamos receber de Ti. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, habite, Senhor, cada vez mais, Senhor, no nosso interior. E Ele encontre sempre, Senhor, morada onde nós estamos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, envia, Senhor, envia esse Teu Consolador, Senhor, é a Tua palavra, é a Tua verdade. O Teu Consolador está, Senhor, em nós. Obrigado, Jesus. Que esta seja, Senhor, uma noite, Senhor, da Tua marca, da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, da Tua vitória sobre cada um dos Teus filhos que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu pegar minha luz extra aqui para a leitura, porque as luzes desse meu quarto aqui é meu escritório, né? Meu quarto, né? Mas era o quarto de brincar da Bela. Aí se tornou meu escritório, né? No último mês. E é bom porque eu tenho esse espaço especial. Mas a Bela vem aqui sempre. Ela continua brincando. Tem até uma caminha aqui para ela dormir. Ela tira os cochilos dela do almoço por aqui. Então, eu quero continuar. Para quem pediu, e para algumas pessoas mais próximas, eu enviei o mapa mental, que vai de Efésios 1, 3 até o 9 por enquanto. Nós terminamos ontem aqui falando sobre, então temos assim, basicamente quem viu o mapa mental diz lá que Deus nos abençoou, escolheu, predelimitou pela sua vontade, e essa vontade derrama louvor, em louvor manifesta a sua graça,
essa graça é em Jesus Cristo, é uma graça que é no amado, não é uma graça que nos foi dada só como nós vimos no Velho Testamento, mas é uma graça por Jesus Cristo, no amado, que é o que tem vindo a e continua a ser amado. Então, é isso que é muito importante nós percebemos, que essa marca está sobre Jesus Cristo e essa marca está sobre nós. Nós sempre fomos amados por Deus e continuamos a ser amados. Mas e tudo que eu faço? A questão não é o que você faz. A questão é que Ele te amou primeiro e Ele continua te amando. Amém? E Ele te amou desde antes e quando Ele te escolheu. Porque Ele escolheu colocar em você uma porção do Espírito dEle. E é essa porção que faz essa conexão e essa ligação entre você e Deus. E, portanto, nós temos que perceber que se queremos ter uma vida diferenciada, nós temos que buscar, através da sabedoria e inteligência que Ele já nos deu, que Ele já colocou em nós, nós temos que desvendar o mistério da vontade de Deus. E aí, a partir do momento que eu aplico isso na minha vida, ou seja, eu aplico a sabedoria e a inteligência que Deus já nos deu para desvendar esse mistério da sua vontade, que Ele planeou essa vontade em Cristo, eu passo a ter uma vida diferenciada. E aí sim, eu passo a ter uma vida em que eu não vou mais viver em busca do pecado, eu não vou mais viver em função das coisas deste mundo, eu vou viver em função daquilo que eu já tenho em Cristo Jesus. E o que eu tenho em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus eu tenho toda a bênção celestial. Então em Cristo Jesus eu tenho os dons espirituais. Então em Cristo Jesus eu tenho o fruto do Espírito. Então em Cristo Jesus eu tenho os princípios espirituais que Deus estabeleceu em toda a sua palavra. Então é isso que eu tenho em Cristo Jesus. E se eu estou com essa sabedoria e inteligência, vivendo esta vontade, que foi a vontade que Deus planeou em Cristo, eu começo a exercer. Por isso que o mapa mental ele volta para trás, porque eu começo a exercer esta verdade. Então é um ciclo. Se eu sei o que eu recebi, o que recebi vai produzir em mim a capacidade de viver o que Ele realmente já me deu. Então, se você sabe o que Ele te deu, e o que Ele te deu? Ele te deu tudo, te abençoou. Então toma posse. Aí Ele te escolheu. Então assuma que Ele te escolheu. E então Ele te adotou como filho. Então viva como filho. E aí para isso Ele nos deu as ferramentas para que nós possamos fazer isso. A sabedoria e a inteligência para ter desvendado o mistério de Cristo, para compreender qual é a vontade dEle, para que eu possa viver de forma clara essas três coisas que Ele já me deu. E nós vamos continuar. E nós vamos lá para o versículo, nós fomos até o 9, nós vamos para o 10, e hoje eu acho que a gente fecha o capítulo 1, tá? Porque aqui esses versículos têm algumas questões mais rápidas, mas aí depois tem aqui os últimos versículos do capítulo 1 é onde a gente vai dar uma parada assim, um pouquinho maior. Então, esse é o cenário total, esse mapa mental, eu postei um pedacinho dele lá no meu Instagram, você consegue depois... Manda lá uma mensagem se você não recebeu e deseja recebê-lo. Também está lá no grupo do Telegram que tem na minha bio. Se você entrar no grupo do Telegram, o mapa mental está lá. Então você pode pegar lá direto. Então fique à vontade. E é isso. Ok? Versículo 10 diz assim. Bom, segundo a vontade... Eu vou ler do 9 porque do 3 ao 14 é uma frase só. Então você imagina que esse mapa está indo do 3 ao 9. Ele vai até o 14. Só este. E aí depois o próximo vai do 15 em diante. Mas isso aqui é uma única frase. Então imagina o que essa frase não faz na nossa vida. Então uma única frase escrita por Paulo nos traz um entendimento pleno do que Deus nos deu, do que Deus nos agraciou e do que Deus deseja que nós tenhamos conhecimento. Percebe? Então você tem ali o que Deus nos deu? 3 coisas. A bênção, a escolha e a predelimitação. E depois o que Ele nos agraciou? Nos agraciou com Jesus Cristo, com a riqueza da sua graça, para nós termos sabedoria e inteligência para desvendar o mistério da vontade dEle. Então, isso é muito grande esses
14, do 3 ao 14, 14 menos 3, 11. 11 mais 1, 12 versículos. Pode contar. 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua vontade que propuser ou que planeara em Cristo, que é exatamente o finalzinho ali do nosso mapa mental. Versículo 10, de fazer convergir nele, então, a vontade que ele planeou em Cristo, que faz convergir nele, então essa aqui é a volta, ou seja, que reflete tudo nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, ou seja, na administração, dispensação, lembra de remédio, né? Quando você faz, ou na dispensa, mas é quando você pega algo e você vai administrar em doses. Então, a dispensação, a administração do tempo pleno. Então, vai fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, ou seja, na dispensação, na administração da plenitude do tempo, ele vai colocar, aí que essa passagem aqui é muito interessante. Diz assim, fazer convergir nele, ou seja, vai apontar para ele, vai levar para ele. O que ele vai levar para ele? Todas as coisas. Então, aqui no grego, esse convergir é como se ele for reunir, juntar tudo, juntar todas as coisas em Cristo. Porque está assim, ó, fazer convergir nele. Então, é reunir todas as coisas em Cristo. Então, tudo isto é porque ele tem um propósito, é reunir todas as coisas em Cristo. Que coisas são essas? Tanto as do céu como as da terra. Só que aqui é muito interessante nessa passagem porque ele usa uma palavra muito específica. Ele usa uma palavra para reunir todas as coisas nele. Ele usa uma palavra que é anakepalaio. E anakepalaio, na sua raiz, na sua composição, nessa parte de reunir todas as coisas sob a cabeça dele. Então é como ele usa mesmo sobre a cabeça. Então é pôr todas as coisas com Cristo à cabeça. Ele planeou em Cristo colocar todas as coisas, as do céu e as da terra, sob a cabeça. O que é sobre a cabeça? É sobre o domínio, sobre o poder. Não há nome como esse nome, porque está aqui. É impressionante. Então, o mistério da vontade de Cristo, que ele planeou em Cristo, está e completa-se na dispensação de todos os tempos, em colocar todas as coisas sob ou a cabeça, sob o domínio, sob o nome de Cristo Jesus. Então, todas as coisas no céu e na terra estão sob o domínio, sobre a cabeça de Jesus Cristo. E se estão sobre a cabeça de Jesus Cristo, né, você sabe que nós somos o corpo de Jesus Cristo, que isso depois é uma parte mais à frente. Em outros livros, né, em outras cartas de Paulo, a gente também vê isso. Então, este é um momento especial. Gil! Tem até que dizer olá. Olá, Gil! Linda! Saudades. Muito tempo. Glória a Deus. Mas é das antigas. Então, temos que fazer convergir nele, significa reunir todas as coisas em Cristo, com ele a cabeça, ou seja, a cabeça de Cristo, tanto as coisas do céu como a terra. Então, este é um grande mistério. Tudo está reunido sobre o domínio e sobre o nome de Cristo Jesus. Tudo está reunido nele, digo, no qual. E aí, a partir daí, do fato de todas as coisas, percebe que Deus é infinitamente superior e gracioso, digamos assim, no sentido de ele nos agracia, ou seja, nos deu tanta coisa sem termos merecimento ou qualidades ou méritos para receber isso. Eu estava pensando hoje em meritocracia e muitas vezes a gente acha, né? Porque eu estava pensando
Como é que é o relacionamento entre um filho e um pai quando a gente vai se espelhar num relacionamento? A gente, por exemplo, a Bela, ela sabe quando ela vem pedir alguma coisa pra mim, que ela sabe que eu não vou responder de forma muito positiva, então ela vem com um caminho, né? Então ela chega falando, Daddy, aí eu já sei, já tá pedindo alguma coisa assim fora do normal. Então, ela sabe qual é o caminho para ter acesso até mim. E ela sabe como que ela consegue pedir coisas novas e diferentes e ela vai obter de mim uma resposta mais ou menos favorável. Nem sempre é favorável, mas ela sabe como chegar. E eu estava pensando, será que a gente não transfere essa mesma ideia, essa mesma forma de relacionamento com Deus? Então, o que acontece? O que acontece é que com Deus não é da mesma forma. Ainda que Ele use e nós, por causa do nome, associemos a mesma forma de relacionamento, com Deus, a forma de relacionamento é outra. Fala, Rodrigo Laurei, é nóis. A forma de relacionamento é outra. Sabe por quê? Porque ele nos agraciou independente do fato de ter ou não ter feito alguma coisa, de termos ou não termos sido bem comportados, obedientes àquilo que nós achamos que, por exemplo, eu acho que a Bela, mas você não fez isso, então como é que você me pede essa coisa se você agora, há meia hora atrás, derramou água toda pela casa e você me pede um copo de água de novo? Hã? Como é que é isso? E ela, Daddy, um copinho de água, tô com sede. E aí você, tá com sede? Sei. E aí, Deus, ele não faz da mesma forma como nós agimos como pais por méritos. Deus, em Cristo Jesus, nos deu a riqueza da sua graça e nos deu a sabedoria, falamos ontem, a inteligência, e aqui continua, olha como não para. O que Deus vai nos dando, o problema é que Deus nos dá tanto e nós estamos tanto querendo outras coisas, ok? O problema está no que nós queremos outras coisas que nós achamos que essas coisas é que vão resolver nossa vida. Só que o que resolve nossa vida é nós assumirmos aquilo que Ele já nos deu. E o fato de quando eu assumo aquilo que Cristo Jesus já me deu, aquilo que Ele me deu como acesso, aquilo que Ele me deu como verdade, aquilo que Ele me deu e o Pai através dele me deu, aí a coisa muda. Então, nós temos que mudar a nossa ótica, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de pensar. Por isso que diz lá, transformai a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Aliás, esse versículo depois, eu estou lendo aqui ele na versão mental, mas depois eu quero ler esse versículo um outro dia para vocês, na versão assim. Aí você vai ver... Mas é um outro dia eu conto esse daí. Eu percebo aqui. No versículo 11 diz assim, digo no qual fomos também feitos herança. Lá vai, de novo, mais um tipo. Aqui não é mais um presente, mas aqui é mais uma percepção e um entendimento daquilo que ele disse anteriormente. Porque ele já disse, Paulo disse que nós fomos predestinados, ou seja, nós fomos pré-delimitados, ou seja, Deus colocou sobre nós uma marca, um limite, um fixo, fixo não, né? Como se fosse, colocou uma área, nessa área nós somos colocados, todos nós, na condição de sermos filhos dele. Então aqui Paulo, se eu sou filho de Deus, Paulo só está agora trazendo aquilo que é o conhecimento disto, o que isto significa no meu agir. Se eu sou filho de Deus, o que é que eu tenho direito? Está aqui. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós também fomos feitos herança. E predestinados, ou seja, de novo, está lá na mesma palavra. O que é predestinados? É porque está já limitado, né? Meu destino já está tudo certo, já não preciso me preocupar. Não, existe um limite, existe uma área limitada. Não é aquela coisa do tipo, é assim, assim, assim. É um pré-limite, ou seja, uma área de limite onde todas aquelas coisas estão segundo o propósito dele, daquele que faz, daquele que opera todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
segundo o conselho da sua vontade, segundo a sua decisão. Aqui eu fui ver, como é que... isso aqui é interessante, né? Porque só quando você lê, e isso que você tem que fazer no teu momento de oração e leitura da palavra, você não pode ler a palavra só, ler o versículo, ler as letras, ler bonito e falar, li a palavra. Não, você tem que lembrar de uma coisa, Deus te deu a sabedoria e a inteligência para você desvendar o mistério de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é a palavra. Então ele te deu a capacidade, a sabedoria, a inteligência para você desvendar a palavra. Desvendar o mistério da palavra que ele planeou em Cristo Jesus. E então esse mistério passa em você ler e você vai, junto com o Espírito Santo de Deus, você vai começar a usar ferramentas que Deus te dá, que estão à tua mão, então um dicionário, né? Você vai ter uma Bíblia, diversas versões, porque você precisa ter esse hábito. Você não pode ser só aquela leitura básica, porque Deus tem mais para você. E aí quando você está lendo aqui, olha só, você está lendo aqui, aí você passa batido nessas coisas. Mas olha isto. Conforme o conselho da sua vontade. E aí você, pumba, né? Eu já pensei assim, peraí, como é que a vontade de Deus tem um conselho? Tem um conselho da sua vontade? Será que a vontade de Deus reúne lá a Trindade e fica lá discutindo? Eu acho que isso aqui e aí define qual é a vontade de Deus? A palavra em grego para este conselho é a palavra que define o conceito de decisão, segundo a decisão, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá. Decisão. Então, quando ele diz lá que nos predestinou, ou seja, nos predelimitou, é porque existem muitas decisões que podem ser tomadas. Mas existe aqui que quando eu estou segundo o propósito dele, ou seja, daquele que opera, porque ele diz daquele que faz, daquele que opera todas as coisas. Por isso que eu preciso estar nele, ser herança nele. Ou seja, quando eu estou atuando como filho de Deus, como eu estou atuando como filho dele, como é que eu estar atuando como filho de Deus? É eu estar atuando como Cristo. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nesse imitador não é vestes, barba, né? Isso aqui é a quarentena, gente. Quarentena, a gente não corta cabelo, a gente não faz a barba, a gente parece, né? Eu tô adorando, né? Tudo bem. A gente não faz, mas não é isso. O ser de imitadores aqui é ser espiritual como Jesus Cristo, em que o padrão de ação de Cristo era um padrão espiritual. Então você olha para aqui e ele diz: foste também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que opera todas as coisas, conforme a decisão da sua vontade. E então você vai viver essa decisão, porque você está no propósito de Deus, você vai viver essa decisão, você vai viver a decisão da vontade dele, a fim de... E aí, quando eu vivo essa decisão, ou seja, eu vivo essa vontade, o que eu sou? O que você é? Nós vamos ser louvor da sua glória. Então, e aí, nós vamos ser louvor da sua glória. Tá percebendo? Não vou dizer, não é agradar a Deus, mas quer produzir mais para o Senhor? Pega esse versículo aqui. Sabe o que é produzir mais para o Senhor? É o seguinte, o que eu vou ser? Eu vou ser louvor para a glória de Deus. Porque Deus, ele nos deu tantas coisas gratuitamente. E o que eu faço com isso? Eu simplesmente ignoro e vivo uma vida sabendo que eu sou especial. Nossa, meu Deus me amou, Deus mandou Jesus Cristo, Deus é isso, Deus é aquilo, eu sou o cara. Não. Para tudo. Ele te deu tudo isso porque ele tem um propósito nisso. Ele quer que você seja instrumento e você seja motivo de louvor da glória dele. Eu e você sermos motivos da glória, de louvor da glória. Louvor é motivo de dar graças, de adoração, de ser reconhecido como aquele que tem a glória de Deus. Então, se esse é o objetivo, que nós sejamos para louvor da glória de Deus, eu preciso entender que eu preciso andar como Cristo, que eu preciso fazer e ser
andar segundo o propósito daquele que me fez, daquele que opera todas as coisas, e andar segundo a decisão da sua vontade. Então eu e você, nós precisamos andar segundo a decisão da vontade de Deus, para sermos aqueles que vamos ser motivo de louvor da glória de Deus. Então as pessoas vão olhar para nós, vão olhar para mim e para você, e vão reconhecer e vão louvar a glória de Deus. Esse é o grande segredo disso tudo. Então Deus não te deu tudo isso somente para, fazer você ser o bonitinho. Não é você que é o bonitinho. O resultado disto é a glória de Deus. Tudo isto é para a glória de Deus. Então, Senhor, tudo é para a tua glória. Aleluia. Eu vou ser motivo de louvor da tua glória. Porque o Senhor, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele te deu direito e o acesso a ser filho dele, Ele te colocou na condição de ser dele, separado, escolhido, amado, para a glória dele. Então tudo isso você recebe dele e devolve para ele com motivos de glória. Você devolve para ele reconhecendo que veio dele por Jesus Cristo para manifestar a glória de Deus na tua e na minha vida. Aleluia. Isso aqui é demais. Senhor, eu vou chegar lá. Eu tenho que chegar lá, gente. Força aí, que eu só fiz 2 versículos. Força que eu consigo. 3, né? Ufa. Então, para sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, então, nós que de antemão, aí quando Paulo fala nós, é porque está falando de nós todos, inclusive Paulo, que esperamos de antemão em Cristo, porque tudo isto aqui, Paulo está dizendo, ele estava à espera também. E aí ele sabe que essa espera era a espera de Cristo. E essa espera do Cristo é a espera daquele que fosse resolver e trazer isto. E Cristo nos trouxe isso. Cristo nos trouxe a condição de nós sermos para a glória de Deus. Porque nós estávamos destituídos da glória. Mas, e mais, ninguém... Se você pegar o Velho Testamento, quantas pessoas tinham acesso ou manifestavam a glória de Deus? Agora eu e você, nós podemos ser aqueles que trazem o louvor à glória de Deus. Então, através de nós, há esse louvor, há essa adoração à glória de Deus. Não porque eu sou um mini Deus, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com eu sou o cara. Tem a ver que em mim reconhecem que Deus opera e operou e continuará a operar. Por quê? Porque eu e você assumimos quem nós somos em Cristo, entendemos qual é a mensagem, entendemos qual é o mistério e nos propusemos que, de acordo com esse mistério revelado, nós vamos andar de acordo com esse propósito daquele que opera todas as coisas, decidimos viver a decisão dele, a decisão de Deus. Porque nas infinitas decisões, eu escolho a decisão de Deus. Eu tenho a minha decisão, sim, mas eu decido a decisão dele. Esse é o grande lance que me faz ser motivo de louvor e glória de Deus. Isso foi dado por nós, que de antemão esperávamos por isso. E aí caminhamos para o versículo 13. Em quem também vós, aí depois agora esse vós, é vós os da carta, tá? Ou seja, também continuamos sendo nós. Porque nós estamos em tudo. Nós somos aqueles que esperávamos de antemão, e aqui nós também somos aqueles que, depois que ouvistes, pode pôr entre parênteses, e também em quem também vós ouvistes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Aí ele diz qual é a palavra da verdade. Diz aí, ó. Tá entre vírgulas, na minha e na sua Bíblia. Significa tá explicando o que é a palavra da verdade, tá bom? Lembra, leia atento a vírgulas, sinais, símbolos, todas as palavras, porque cada palavra tem um motivo específico para estar aí escrita. Então, palavra da verdade, vírgula, o evangelho aqui
é uma tradução mais bonitinha, porque aqui tá, na verdade é uma não tradução, porque aqui o evangelho é a boa nova. Então é a boa nova, ou seja, a boa notícia da vossa salvação, porque o evangelho, isso aqui ainda não havia sido escrito, tá? Então não fica pensando que ele estava dizendo aos Efésios, olha, vocês receberam e já tem aí nas vossas mãos, Marcos, João, Mateus, Lucas, está na vossa mão e vocês estão aí felizes com o evangelho na mão. Não é isso, gente. É a boa nova, é a notícia, é a revelação, é o conhecimento. Eles já tinham ouvido, e veja também que está escrito, vós ouvistes, tá? Vós ouvistes, ou seja, eles ouviram e você também ouviu, por favor, tá bom? Preste atenção, detalhes importantíssimos. Vós ouvistes, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então a palavra, que palavra que vós ouvistes? A palavra da verdade, que é a boa nova, ou seja, a palavra da verdade é a notícia de que a salvação. Então a palavra da verdade é a nossa salvação. O que é a minha salvação? É de que eu não pereço mais. Aleluia. Mas eu vou viver eternamente. Por que eu vou viver eternamente? Porque a minha porção espiritual vai assumir a sua condição sobre todas as outras condições minhas. Qual é a minha outra condição? Condição carnal. A minha condição carnal, ela vai continuar a degradar. Eu vou continuar envelhecendo. Em cabelos brancos na barba. Eu estou chegando aos 44. Estou chegando aos 44. Já não é mais a mesma coisa. Hoje eu andei 10 mil passos. Hoje eu consegui aqui sair da quarentena. Dei uma volta maior. Consegui dar meus 10 mil passos. Mas já não é mais a mesma coisa fazer 10 mil passos por dia. Se bem que a minha média é sempre acima disso. Então, antigamente era muito mais fácil. As coisas vão mudando. O meu corpo físico, ele vai degradando. Mas o meu corpo espiritual, ele está em crescente evolução e desenvolvimento. Porque ele vai viver eternamente. Porque ele vai viver sem ter que se preocupar com noção de tempo. Porque quem é eterno não se preocupa com o tempo. Agora, quem é limitado, ou seja, quem vive no mundo carnal, está sempre preocupado. Se eu vou morrer, se não vou morrer, o que vai ser? Né? Então não se preocupe com o que vai ser. Viva hoje, porque você é eterno. Bora lá. A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Ou seja, eu ouvi a boa nova da salvação, que Jesus Cristo veio para me salvar, tendo nele crido, ou seja, eu ouvi e pela fé, por fato de ouvir, a fé foi despertada, eu criei nele. E aí eu criei. Eu e você, acredito que cremos. Eu posso falar por mim. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Você crê? Ele é o seu Senhor e Salvador? Então está fechado. Então nós estamos neste grupo. Nós estamos no grupo que ouvimos a Boa Nova. Nós somos no grupo que ouvimos a palavra da verdade. Que isso despertou, colocou em nós, trouxe para nós a fé. E aí nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Aqui aí continua. Isso aqui continua as revelações poderosas. Ou seja, você e eu ouvimos a palavra da verdade, ouvimos o evangelho, ou a boa nova, a notícia da salvação. Porque eu me lembro quando eu ouvi a palavra da boa nova, e a palavra da boa nova, a palavra da verdade, eu criei. Porque uma coisa é você ouvir a palavra e não crer. Isso é o mais comum de tudo. E isso acontece nas nossas vidas muitas vezes. Eu lembro, eu criei de crer aos 25 anos. Mas eu ouvi a palavra da boa nova muito antes. Eu ouvi muitas vezes. Mas aos 25, houve algo que o efeito que aquela palavra produziu no meu interior foi uma semente que começou a germinar e nasceu. E aí eu criei de uma forma poderosa. E quando eu criei, ou seja, realmente isso passou a ser a minha verdade,
aquela palavra da verdade que sempre foi anunciada, mas nunca sequer ela tinha conseguido chegar, porque eu nunca tinha realmente ouvido. Né? Quando a gente vai lá para o hebraico, a palavra ouvir e a palavra obedecer estão na mesma raiz. Porque quem crer e for batizado, ou seja, quem ouvir e obedecer, e aí eu nunca obedeci. Eu ouvi a palavra da verdade, mas eu nunca obedeci a palavra da verdade. Eu nunca me coloquei para que aquela palavra que era anunciada pudesse sequer ser uma verdade na minha vida. Porque eu olhava para aquela palavra, ouvia aquela palavra e simplesmente ignorava. Mas a partir do momento que eu e você, consequentemente, ouvimos a palavra da verdade e não a ignoramos mais, e como é que nós não a ignoramos? Acho que tem um momento aqui que a gente vai falar, porque eu já falei algumas semanas atrás sobre quando Cristo chamou a tua atenção. Você deve lembrar desse dia. Qual foi o dia em que Cristo chamou a tua atenção? Porque você estava por aí, alguma coisa aconteceu e Cristo chamou a tua atenção. E quando ele chamou a tua atenção, nunca mais a tua vida foi a mesma. O momento que ele chamou a tua atenção é esse momento do clique, em que a palavra da verdade, você passa a crer de uma forma poderosa. Você passa a crer. E quando você crer, o que acontece? Somos selados. Esse é o grande maravilhoso, porque ele disse, eu vou, né? Eu tô aqui, mas eu não tô aqui, mas eu tô aqui através do meu Espírito Santo, e ele vai selar essa promessa, essa verdade. E nós temos então o Espírito Santo de Deus que está em nós, e ele está em nós porque nós cremos na palavra da promessa. E ele veio para selar essa palavra da promessa. Por isso, lembre-se, o Espírito Santo de Deus está em mim, em você o tempo todo, porque ele sela a palavra da promessa. Ele sela esta verdade em nós, de que nós ouvimos a salvação e recebemos então de Deus, pela fé, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, então está aqui o selo dessa promessa, a estampa, a marca de que você crê. A marca de que você crê é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque se você não tem essa marca do Espírito Santo de Deus, é impossível você conseguir completar o ciclo. É impossível você ter uma vida espiritual. Porque você, se não tem o selo, você continua tendo uma vida. Foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é o pagador, o valor da nossa herança, até o resgate, que é até o dia em que nós vamos ser resgatados. Então ele vai ficar aqui em nós, no nosso espírito, vai ficar aqui conosco, até que nós venhamos a ser resgatados. Então virá o Senhor nos resgatar e nós vamos ser resgatados da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, consegui terminar o 14. Uau! O fechamento deste versículo é: ouviste, creste, desta frase, ouviu, creu, recebeu o penhor, porque recebeu o Espírito Santo, porque esse é a garantia, esta é a garantia de que eu vou viver a herança. Ele é a garantia da minha herança. Ele é a garantia de que eu vou continuar sendo filho de Deus. Ele é a garantia de que eu vou continuar vivendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que vai estar aqui, dentro de mim, me alertando, me chamando, falando comigo, despertando o meu espírito, para que eu consiga ter uma vida diferenciada, para que eu consiga, sim, ser aquele que tem os dons espirituais manifestos, para que eu manifeste o fruto do Espírito e para que eu viva segundo os princípios espirituais. É Ele que me vai fazer sempre ter essa convicção de que eu sou separado para Deus. É Ele que vai me fazer não andar numa vida de pecado. É Ele que vai me fazer andar de forma diferente, porque Ele é o penhor. Ele é a garantia da promessa de Deus. Ele é a garantia de que eu vou ser resgatado. Ele é a garantia de que a palavra vai se cumprir na minha e na tua vida. Então você recebeu a Cristo e recebe o selo da promessa, a garantia de que você vai ser resgatado, de que você vai ser e você é propriedade de Cristo em louvor da sua glória. Aleluia. Terminamos esse vai ser o mapa mental final. Eu vou fechar esse mapa mental do 3 ao 14, porque ele vai nos dar esta verdade.
este entendimento pleno do Deus entregou seu Filho Jesus Cristo, a sua vontade, aquele que está o cabeça sobre todas as coisas, porque aí está o domínio sobre todas as coisas, e aí então eu ouço, creio, recebo o selo para conseguir desfrutar dessa herança. Receba o selo, porque você vai desfrutar dessa herança. E eu quero falar para você que todas as mentiras, que tudo aquilo que o inimigo ou que hábitos teus tentam te fazer muitas vezes não viver segundo esta palavra, você tem aí juntinho de você, e você vai começar a ouvir e a perceber e a permitir que o Espírito Santo de Deus exerça o papel para o qual ele foi chamado. Ele foi chamado e enviado, chamado e enviado por Deus e por Jesus Cristo para vir para dentro de nós, para permitir que assim nós sejamos aqueles que ele é a garantia dessa nossa herança. Ele está aqui para garantir que a herança que nos foi dada por Deus em Jesus Cristo seja estabelecida na minha e na tua vida. Então seja a partir de hoje mais e mais focado em estar na presença do Espírito Santo. Quando Paulo fala orai sem cessar, é porque o Espírito Santo de Deus vai estar no teu interior, e você, no teu interior ele já está, só que ele vai estar ativamente orando e intercedendo com você. Então você está lá toda hora. Eu fui passear com a Cookie e foi muito louco, mano. Eu esqueci que eu tava com fone, cara. E eu saí orando pela rua. E aqui em Portugal é muito engraçado, né? Mas eram 10 horas da noite, tinha muita gente, estamos em quarentena, tem pouca gente na rua. Aí você não pode falar um pouquinho mais alto, que já todo mundo já olha, não sei o que. E eu... Como eu tava com fone, eu fingi que tava falando no telefone. Só que era com Deus que eu tava falando. E aí, pô... E aí comecei a falar em línguas e o Espírito Santo de Deus foi enchendo meu coração. Eu falei, Senhor Jesus, não há outra coisa. Então não há outra forma de ser, de agir, de viver. Você vai ter o selo da promessa e você vai estabelecer essa verdade na sua vida. Então, nós vamos continuar aqui no versículo 15, porque eu quero terminar o capítulo 1. Eu não vou correr tanto assim, faltam 16 minutos, mas eu vou correr, cara. E você vai ver que eu vou conseguir terminar o capítulo 1, porque hoje é o terceiro dia, e eu tenho como ideia que eu ia levar 2 dias por capítulo, né? Porque eu queria fazer Efésios 1, 2 e 3. Aí depois o 4, 5, e eu ia, né? O 4, 5 e 6 ia ser outro assunto. Mas era só esses 3 primeiros. Mas acho que... Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, nesse primeiro aqui, voltando aqui no versículo 15... a outra coisa que eu também vou falar, que atrapalha a nossa vida. Muita coisa atrapalha a nossa vida, né? E, às vezes, eu estou lendo a Bíblia e tem uns textos que não fazem parte dos versículos, né? Que foram colocados como textos de destaque para facilitar nossa busca e nossa leitura, no sentido assim, o que esse capítulo fala? Aí você passa os olhos assim, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Não preciso nem ler, já sei o que trata. Aí vem pro próximo, Paulo ora pelos crentes, ora pelos crentes, tchau. E já sei o que é o capítulo. Eu não gosto desses textos aqui em cima. Então, mas agora a gente vai para a parte onde está escrito aí que Paulo ora pelos crentes. Então, olha só o que Paulo fez. Paulo apresentou qual era o mistério de Cristo. Paulo apresentou para os Efésios aqui o que Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, trouxe como verdade para a vida deles. E então, agora, Paulo fala o seguinte: por isso, já que agora eu já mostrei para vocês o que Deus fez, Deus abençoou, Deus os escolheu, Deus pré-delimitou, vocês são herança de Deus, herança em Cristo Jesus, vocês são filhos, vocês têm direito e vocês receberam através da sua glória, através da sua graça, abundante graça, a riqueza da sua abundante graça é manifesta em nós, trazendo sobre nós sabedoria e inteligência para termos o entendimento, o conhecimento, o discernimento, a revelação de qual é o mistério de Cristo nele, em si próprio, de qual é o mistério da vontade de Deus em Cristo, e aí você começa a usufruir disso e viver segundo aquilo que já está garantido para você, porque você é filho, você vai viver segundo a herança, você vai viver segundo a decisão de Deus, e isso
é garantido a nós, porque cremos na palavra e, portanto, recebemos o selo dessa garantia, o selo dessa verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que está em mim e em você, para que nós possamos ser aqueles que vão sermos. Vou ler lá de novo no versículo: for selados no Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Lembrando que é para sermos, cadê o para sermos? A fim de sermos para louvor da sua glória. Então eu e você vamos ser o louvor da glória de Deus. Isso vai estar no nosso mapa mental de amanhã. Para mim é de amanhã, acho que para você também é de amanhã. Mas bem que para mim já é de hoje, tá? Enfim. E agora, por isso também eu, então, já que esse é o motivo fantástico, tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então aqui ele está falando um pouco sobre o que ele ouviu em relação aos Efésios. Não cesso de dar graças por vós. Então ele começa a dar graças porque ele tem ouvido falar que a comunidade de Efésios é uma comunidade em que a fé é expressa, ou seja, eles estão vivendo segundo o Espírito Santo de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus está manifesto na vida deles, porque o Espírito Santo de Deus manifesto significa que eu vou andar em fé, eu não vou andar segundo a carne. Pam! E aí eu ando segundo a fé. E eles estavam andando segundo a fé e o amor para com todos os santos. Porque eles estavam produzindo o quê? Estavam produzindo amor para com todos, não amor seletivo. Só anda com amor para com todos quem realmente está andando de acordo com aquilo que Deus manifestou em nós, que é a sua palavra e a sua verdade, porque ele tem a bênção espiritual. Então eles estavam andando segundo a bênção espiritual, porque o fruto do Espírito é amor. Então eles estavam manifestando o fruto do Espírito, amor para com todos, independente de credo, sexo, ser bom ou não ser bom, não é por mérito, é por amor. E não cesso de dar graças. Então Paulo não cessa de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí Paulo fala, olha, vocês estão andando aí direitinho, então eu ando dando graças nas minhas orações, para quê? E então ele fala, por que ele ora por eles? A paz. A última vez que eu passei daqui eu chorei demais. Vamos lá entender. Eu vou me segurar hoje para não chorar, porque faltam 11 minutos. Então, Paulo está orando agora pelos Efésios, porque os Efésios estavam caminhando pela fé e distribuindo o amor, andando em amor para com todos. E aí, versículo 17, eu vou orar, ele fazendo menção dos vós das minhas orações, para que devia ter aqui o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, atenção, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Mas você não falou que agora lá atrás a gente recebeu sabedoria e revelação? A gente lá atrás recebeu sabedoria e revelação. A gente viu ali no versículo, derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério. Ali, porque Deus ele é muito específico quando ele derrama sabedoria. Se você for lá no Velho Testamento e procurar as pessoas sobre quais Deus derramou sabedoria, por isso que eu falo, você pode ler, você precisa estudar, você precisa ir buscar o conhecimento, buscar a informação. Você vai ver que ele deu sempre sabedoria com um propósito muito específico para o qual aquela sabedoria estava sendo dada. Aqui, nesse versículo 8, essa sabedoria e inteligência que nós recebemos de Deus, ela é específica para desvendar o mistério. Não é para enriquecer-me, não é para eu governar, não é para eu fazer isso ou aquilo, é específica, é para desvendar o mistério. E agora, Paulo está dizendo que ele ora pelos Efésios para que Deus conceda a eles espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então ali era para conhecer o mistério de Cristo e aqui é para ter pleno conhecimento de Deus. Eu oro a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de revelação no pleno conhecimento dele. E então é isso que nós vamos buscar. Porque se nós temos a sabedoria e a inteligência dada por Deus, porque ele já nos deu isso está em nós, e você tem o pleno acesso ao desvendar o mistério de Cristo. A partir do momento que eu tenho o pleno acesso a desvendar o mistério de Cristo, Paulo fala, vocês estão preparados para o próximo estágio. E o próximo estágio é agora. O próximo estágio começa e o Senhor vai derramar sobre vocês o espírito de sabedoria e revelação, ou seja, revelação é compreensão, espírito de revelação, espírito de sabedoria para ter o pleno conhecimento de Deus. Bum!
Então, a partir de hoje, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ter pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento dele, pleno conhecimento de Deus. Eu oro por mim, eu oro por você, para que o pleno conhecimento de Deus seja manifesto na tua vida. Porque uma coisa é só saber o mistério de Cristo, outra coisa é pleno conhecimento de Deus. Porque quando eu tenho pleno conhecimento de Deus, eu vou além, eu consigo enxergar realmente qual foi e qual é a decisão de Deus. Eu consigo perceber, olhar para o Antigo Testamento, olhar para o Novo Testamento e enxergar Cristo de uma forma tão poderosa que tudo na nossa vida se transforma e se altera. O pleno conhecimento de Deus é o nosso próximo objetivo. E é isso que Paulo olha para ele. E como que esse pleno conhecimento de Deus se processa? Esse pleno conhecimento de Deus se processa ilumina. Olha só, ele fala assim, versículo 17, eu volto para trás e depois vou para frente. Faltam 7 minutos, hein? Vamos lá, que eu consigo. Eu vou terminar esse capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e conhecimento, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Essa palavra iluminados, ela no grego vem da própria palavra que significa brilhar, dar luz, revelar. Então, revelados os olhos, e olhos é olhos mesmo, do nosso coração. A Bíblia no Novo Testamento, no grego, a palavra coração aparece várias vezes. E só uma única vez é sobre o órgão físico. Todas as outras vezes que aparece o coração é sempre uma figura que representa o centro afetivo ou o centro decisor. Então o nosso coração é o centro decisor, que define que nós realmente somos. E eu estava caminhando e orando com o Senhor, e Ele estava falando assim comigo. Existe uma crença e uma marca sobre a vida das pessoas de que o coração do homem é enganoso. Aleluia. Só que quando, e eu estava meditando nesse versículo, quando o teu coração, ou seja, o teu centro decisor, aquilo que define quem nós realmente somos, é iluminado. O que é iluminado? Cristo é trazido, porque Ele é a luz. Vai lá em João, pode ir em João 1, já em João 1 tem isso, depois pode ir em João 8 de novo. Então, vocês, quando isto aqui é manifesto, quando a luz, quando Jesus ilumina, que é o pedido de Paulo, quando eu sou iluminado no meu coração, o meu coração não é mais o coração enganoso, porque agora o meu coração é iluminado. Então eu declaro a luz do Senhor no teu coração. Sabe o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você vai ser definido por quem você realmente é. E quem você realmente é? Você é luz do mundo e sal da terra. Como que eu consigo ser luz do mundo? Porque eu não vivo mais com o meu coração enganoso. O meu coração está iluminado. Aquela palavra não me serve mais. Meu coração agora é iluminado. Então ilumina teu coração, porque o Senhor coloca hoje sobre você esta marca poderosa. É isso que Paulo ora por eles, que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus, que o nosso Pai vos conceda o espírito de sabedoria e revelação e compreensão, para ter o pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então está iluminado aqui, e o meu coração agora não vai ter olhos enganosos, o meu coração agora não vai ter olhos altivos, o meu coração agora não vai ter olhos voltados, o centro da decisão dos meus olhos vão estar assertivos, adequados, vão estar colocados da forma correta. Eu ia junto com isso aqui dos olhos, porque agora o que tem no meu coração? O meu coração, segundo a nova aliança, que está lá em Jeremias 31, e que também está em Hebreus 8, você depois leia, eu não tenho tempo agora, eu queria ler em Hebreus 8 ou em Jeremias 31, fala sobre o que tem nessa nova aliança, e nessa nova aliança que está no nosso coração, está inscrito a palavra, então está lá, depois você veja, depois amanhã eu comento um pouquinho sobre isso, mas aqui diz assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 3 coisas que, na hora que você tem o teu coração iluminado, 3 coisas acontecem sobre você. 3 quais? Quais são as respostas? Primeiro, qual que você vai descobrir? Você vai saber
saber a verdade da expectativa do chamado de Deus. Então, quando você tem o teu coração iluminado, você vai saber qual é o chamado de Deus, de Jesus Cristo. Você vai saber pela fé, pela esperança, a expectativa do chamado de Jesus. Esse é o chamado que você vai perceber. Você vai saber qual é o chamado de Jesus. E sabe qual é o mais louco? O chamado de Jesus é o chamado do Filho de Deus. E o chamado do Filho de Deus é o teu chamado. Porque você em Jesus é feito co-herdeiro. Você é feito filho com Ele. Porque o Senhor Jesus te chama de filho. Você é filho de Deus. E então o teu chamado também é revelado. Então, quando você tem os seus olhos iluminados, os olhos do coração, não os olhinhos da cara, os olhinhos do coração, você sabe qual é o teu chamado. Segundo qual que você vai descobrir é qual é o poder miraculoso, qual é o dunamis, qual é o poder que Deus tem para os crentes, para que a sua energia, a sua atividade, a sua força, seu vigor seja exaltado. E o terceiro qual? Amanhã eu falo mais sobre isso. Saber qual é a valorosa doação do patrimônio, ao contrário. Esse é o terceiro, e agora o segundo é saber qual é a valorosa doação do patrimônio dele. Então, eu só vamos fechar aqui, eu vou orar por vocês. Glória a Deus. Eu sei que eu consegui ficar aqui falando mais horas e horas, mas o meu propósito é só 1 hora, não tem consequência. Amanhã nós estamos juntos de novo, eu vou voltar aqui nessa iluminação e nós vamos falar sobre os olhos do nosso coração iluminados. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero glorificar, porque é isso, e orar. E orar para que Deus, o nosso Pai, conceda a cada um de vocês o espírito de sabedoria e revelação para pleno conhecimento dele. Então, essa é a minha oração. É como a oração de Paulo, que Deus nos conceda esse espírito de sabedoria, porque a sabedoria para entender o mistério de Cristo já está em você. Mas agora eu oro, como Paulo orou pelos Efésios, para que o Espírito de Deus, para que Deus Pai conceda em vocês o espírito de sabedoria e revelação para compreender qual é o pleno conhecimento dele, quem é Deus de forma poderosa, e que você tenha os olhos do teu coração iluminados. E a partir de amanhã, a gente continua aqui, porque o Senhor Jesus, ele vai trazer para você esse tempo glorioso. Que você pegue esses momentos, porque há muita informação aqui dada. Que você pega essa palavra e que você pega a tua Bíblia e depois você vá ler esses versículos e você medite neles e busque eles para o teu dia a dia. Que você pegue, né? Depois o mapa mental te ajuda. Pode ser que você pode achar que é muito complexo, mas segue as setinhas. Segue as setinhas e deixa o Espírito Santo de Deus. Chama o Espírito Santo de Deus e fala assim: vem sobre a minha vida e revela. E depois sai orando, sai andando e sai aí, porque o Espírito Santo de Deus vai manifestar poder na tua vida e você vai ter conhecimento pleno dele. Aleluia. Porque ter conhecimento pleno dele é a melhor coisa da nossa vida, né? Hoje me falaram que eu tenho muita... Como é que é? Que eu sou muito motivado nisto aqui. Que isso aqui me motiva. Que isso aqui é o que eu faço com maior motivação. E eu falei, se não fosse isso, ia ser o quê? Você quer que eu faça outra coisa com mais motivação? Não tem outra motivação. Algo que me dê mais motivação do que espalhar a verdade e a palavra dele. Então, para você, uma boa noite. Que o Senhor Jesus estabeleça sobre a tua vida estas verdades e no teu espírito você tenha esta convicção, que no teu espírito você tenha esta marca, que no teu espírito e na tua mente os teus pensamentos sejam ordenados de forma clara, para que você possa desfrutar deste tempo glorioso que o Senhor está te dando. O Senhor está te dando o tempo pleno da revelação e conhecimento dele, o conhecimento e revelação da vontade dele em Cristo Jesus. Portanto, que esta seja a tua verdade nos dias de hoje. Que você seja este homem, esta mulher que vai avançar como filho de Deus, que vai avançar como proprietário das bênçãos, que tem selado a esta herança marcada na tua vida com o selo do Espírito Santo de Deus. Que você viva esta palavra, que você viva, desfrute e seja o louvor da glória de Deus.